Eu sou filho de pais órfãos. E meus pais não conheceram os pais na prática, né? Foram dois órfãos que depois se conheceram, se casaram. Antônio Valença Hollenberg e Maria das Dores Ribeiro Guimarães, que se tornou Guimarães Hollenberg. Eu nasci em Laranjeiras, num domingo de Ramos, às 11h30 da manhã, no famoso sítio que não existe mais de Santaninha, ao lado ali da Capela de Santaninha, no dia 7 de abril de 1935. Fui o primeiro filho do casal. Eu fui um grande rezador de terço. E nessa carolice toda, comecei a rezar também na igreja e pensei até em ser padre. Muito tempo eu pensei que o meu caminho era ser padre, depois de tanta reza, né? Umas 9 horas da manhã, eu vinha, assoviava lá na porta de casa, a turminha, e nós batíamos bola até meio-dia, a manhã inteira jogando bola. Hein? Almoçava, às vezes jogava bola a tarde toda, tomava banho de rio. Depois eu fui para casa, dona Zizinha, né? O menino só entrava no colégio, na escola aos 7 anos. Não podia chegar em outra idade. No primeiro mês, logo eu recebi o quadro de honra. O quadro de honra era o seguinte, era o centro que tirava 10 de comportamento, que tirava 10 nas matérias. Então no primeiro mês eu fui o quadro de honra, primeira e única vez. Que a partir daí, eu era muito um menino um tanto mais. Da escola, gente? Escola Laranjeirense, da professora Eufrosina Guimarães, que é a dona Zizinha Guimarães. Aí, a partir daí eu não tive mais, porque eu pintava muito, e então eu só tirava nota ruim de comportamento, tirava nota boa nas matérias, mas de comportamento, nota baixa, só nota baixa de comportamento. Mas aguentei na casa da dona Zizinha 4 anos, mas nesse período a dona Zizinha começou a me utilizar para dar aulas de português, corrigir ditado, tomar lições de tabuada e passar as 4 operações somadas, diminuindo no quadro negro para acompanhar os meninos. Eu passei a ser um auxiliar de ensino, né? Porque no Tobias Barreto tinha uma coisa interessante, que eu sei se vocês sabem. O professor Cornélio e o professor Alcibiades, eles faziam uma espécie de benemerência. Então aqueles estudantes pobres que tinham vocação, Zé Carlos de Souza, que gostavam de estudar, eles davam o internato. Agora, o sujeito se tornava bedel do colégio. Então ele era o fiscal de turma, tomava conta do dormitório, ele acompanhava os meninos na banca, entendeu? Acompanhava no banho para ensinar, para esfregar a orelha aí, mais de baixo, todo mundo na fila para tomar banho. Então eles prestavam serviço. Você, João Costa, você vê, Valdemar, desse grupo que o professor Alcibiades fez isso, a Luiz foi desembargador, Nolás foi desembargador, Lauro Pacheco foi juiz de direito, Barreto Prata foi meu colega, chegou a juiz e desembargador. Valdemar foi um professor de geografia muito bom. João Costa foi famoso professor de português. Então era um grupo que eram pessoas que não teriam progredido. Zé Carlos de Souza, que também foi isso, que foi professor de francês depois, formou-se em Direito e ficou conselheiro do Tribunal de Contas. Foram pessoas que, se não tivessem tido esse apoio de Alcibiades Melo Vilas Boas e Cornélio, não teriam feito nada disso. Eu comecei, até o 3º ano, nós não frequentávamos o hospital, ficávamos nas cadeiras básicas. Aí a primeira coisa foi o seguinte, eu primeiro decidi fazer, eu montei o meu programa de medicina. Isso é a primeira coisa que o médico tem que saber, é clínica. E eu vou procurar o que houver de melhor de clínica, para eu aprender clínica, depois eu tomo meu caminho. Aí procurei a clínica do professor César de Araújo, que era considerado o melhor clínico de Salvador, o melhor professor de clínica. Falei com ele e ele me recebeu para trabalhar com ele. Lá conheci o irmão de Nestor Duarte, doutor Paulo Duarte, que tinha uma paciência de sacerdote e se apegou a mim. Então, propedêutico, ele me deu eu aprendi propedêutico, exame, né? Passei 1 ano e meio com eles lá, fazendo clínica. Quando eu senti que já seguia, que eu sabia fazer diagnóstico, sabia indicar, me surgiu um convite de Fernando Visco Didier, que era assistente de clínica cirúrgica, trabalhava com o professor Rodrigo Argolo Ferrão Bucão, para ir trabalhar com ele como cirurgião, para ser instrumentador, ajudando aquela coisa toda.
E eu participei naquela ocasião, então, logo da primeira porta-cava feita em Salvador. E aquilo me entusiasmou. E eu comecei a entrar naquela história. O médico, o cidadão médico, no exercício só da profissão, ele é o médico do indivíduo, é do dia a dia, é da coisa miúda, sabe? Você, por mais que você produza, o trabalho não acaba nunca. Eu podia viver 300 anos operando e não resolvia o problema de ninguém. Mas quando eu fui ser parlamentar, eu preparei estudantes, dei bolsas de estudos, construí hospitais, aparelhei hospitais, ajudei a Secretaria de Saúde dos estados, do meu estado principalmente, os hospitais que trabalhei. Eu criei condições para o hospital dar qualidade de atendimento 1000 vezes melhor do que se eu estivesse aqui trabalhando. Porque o político, de uma certa forma, é o médico do social. Se ele se encarar a coisa com seriedade, ele é o médico do social. Então eu me tornei o médico do social. Então eu não comecei a não ver, mas vai uma linguagem até que chama todo mundo isso toda hora, mas vou dizer, eu deixei de ser o médico da árvore para ser da floresta. A minha alma é de médico. Minha alma é de médico. A política para mim foi a medicina do social. A visão social do médico na política. Só deve ser médico quem se sentir médico, quem puder incorporar a ciência e o ato médico dentro da sua própria existência. Não dissociar sua vida pessoal da vida médica. As duas se entrelaçam de uma maneira tal que eu não sei dizer a você quem é Francisco Hollenberg, médico e não médico. Eu sou essencialmente médico. Muito feliz por ser essencialmente médico, não entendeu? A medicina me deu ciência, cultura, sobrevivência e prolongou minha existência. Tudo isso eu devo estar prolongando a minha existência, a medicina. Então, o que é que eu posso dizer? Então, medicina na minha vida é tudo. Eu fico surpreso quando eu sei de pessoas que vão fazer medicina porque ganha bem. Puxa, eu nunca pensei nisso. Não é que eu seja melhor que os outros. É porque eu talvez pelo movimento atávico de ter pensado em padre, fazer, cuidar, melhorar o sofrimento humano, aquela coisa toda, eu tinha me introvertido essa ideia e me transformei no médico. Então eu sou visceralmente médico. Então o conselho que eu daria é o seguinte: se não fores capaz de se doar, de ser inteiramente médico, vai para outra profissão. Medicina é doação integral. É amor ao próximo. É doar, 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 doar. Eternamente. E não se preocupar com os acertos e com os erros. Porque os melhores aprendizados eu os tive com os meus erros que com meus acertos. Aquilo que eu errei não esqueci nunca. Os meus acertos eu não sei dizer a vocês quais foram. Então, é uma maneira de se aprender. Vou contar a você um fato interessante. Eu era menino em Laranjeiras e uma senhora lá gostava de limão, prever futuro e tal. Um dia ela me pega assim, disse: esse menininho seu, Maria, tem as mãozinhas pequenininhas, ele devia ser médico e ser parteiro, mas se ele não for ser parteiro, ele vai ser médico. Agora, essas entradinhas dele aqui do cabelo, ele vai ser viúvo, ele vai casar 2 vezes. Eu fui médico, há algum tempo fiz parto, as mãozinhas pequenas fui ser cirurgião e casei 2 vezes. E tive a desventura de ver a minha esposa morrer ao meu lado, dormindo. Tive a aventura de Deus me dar 2 esposas, mulheres de uma maneira, de um coração muito bom, figuras excepcionais. Tem pessoas que casam uma vez só e é de uma infelicidade pungente. Eu casei 2 vezes e fui feliz com a primeira e até o momento atual estou muito feliz com a segunda, porque tem sido uma grande companheira. A minha vida foi isso, o meu legado será o meu nome, entendeu? E que eles, no futuro, quando eu já tiver desaparecido,
que eles disserem um dia que eram meus filhos e que foi minha esposa, eles não terão nenhum motivo de acanhamento, de ficar frustrado, porque o pai lhe deixou uma herança de seriedade, de bem-querer, de amor, e é isso que eu podia oferecer para eles.